Olá, seja bem-vindo ao DC Estética Pro, o canal que ajuda você que está iniciando na estética a realizar os seus primeiros atendimentos de forma segura e com muito conhecimento. Eu sou a doutora Daniela Catanzaro e hoje eu vou te falar alguns segredos que vão te ajudar a potencializar os resultados nos tratamentos de redução de medidas. Então, aqueles protocolos para gordura localizada, programas de gerenciamento de peso, celulite, que muitas vezes a gente tem um pouco mais de dificuldade. Hoje eu vou te contar como você pode potencializar os resultados. Então, pessoal, o objetivo do vídeo de hoje é ajudar as pessoas que estão lutando para conseguir entregar resultados significativos nos tratamentos, mas não conseguem visualizar uma resposta do tratamento corporal que deixe o cliente satisfeito e que você se sinta também um profissional que realmente consegue entregar resultados diferenciados. Então, seguindo essas dicas, você vai potencializar muito os seus tratamentos. Nós não vamos focar aqui em uma estratégia apenas. Eu vou falar dicas, algumas formas de você instruir o seu cliente ou de você aplicar dentro da sua clínica que vai realmente agregar e muitas vezes é a cereja do bolo, alguma coisinha que falta você explicar, falta você enxergar, falta você ouvir do cliente para conseguir então entregar os resultados, modificar a resposta do metabolismo. E é legal saber que nesse vídeo você não vai mais precisar ficar investindo tanto tempo, tanto dinheiro em diversos cursos, em diversas estratégias que o mercado lança, para meio que deixar a gente, às vezes, até refém de algumas tecnologias e tudo mais, mas que, na verdade, a gente sabe que se o cliente ele não tiver com o organismo responsivo, se você não tiver com o metabolismo do cliente trabalhando a seu favor, nem mesmo os equipamentos mais caros vão conseguir entregar os resultados que a gente gostaria. Então, independente do tipo de equipamento que você tem, das tecnologias, isso vai sempre fazer diferença, tá? E aqui são algumas fotos de resultados que eu obtive, não só durante os meus atendimentos aqui na clínica, mas também de alunos que aplicaram e tiveram resultados significativos desde a primeira sessão, aplicando essas técnicas que eu vou explicar para vocês que podem ajudar muito, então. Também é válido dizer que nem sempre você vai conseguir aplicar cada uma dessas estratégias em todo mundo, porque cada cliente é único. A gente sabe que tem pessoas que têm mais dificuldade de dormir, tem pessoas que têm uma alimentação mais desequilibrada. Então você vai começar a ouvir mais o seu cliente, para daí você conseguir definir as estratégias e explicar para ele o que é que ele vai precisar fazer também em casa para te ajudar nos resultados. A gente sempre fala, meu cliente chega na minha clínica já com um pão de mel, comendo um pão de mel e fala para mim que quer reduzir medidas. Eu já ouvi isso. E eu entendo, eu sei que é difícil, mas às vezes a gente coloca a culpa só no cliente e não consegue enxergar que ele também poderia, não só, lógico, né, não é certo, ele não deveria, durante um tratamento de redução de medidas, depois te cobrar por um resultado. Mas você, enquanto profissional, também pode enxergar que, de repente, não é só a vontade do doce. Pode ser que ele esteja ansioso, estressado, e você, com essas estratégias, então, conseguir ajudar ele de forma mais efetiva. Então, vamos parar de explicar as vantagens e vamos direto para as dicas, tá? Vamos começar aí a falar das dicas. A primeira dica, gente, é sobre ouvir o seu cliente. Eu sei que isso parece muito óbvio, né? Só que, às vezes, a gente recebe a pessoa dentro da clínica e aí, quando ela tira a roupa para a gente fazer a avaliação corporal, a gente entende que tem celulite, que é uma celulite fibrótica, que é uma celulite com flacidez e tudo mais. Mas aí você para, olha, observa, e é só aquilo que você consegue enxergar. Você não ouve o seu cliente, você não entende o quanto ele está inflamado e intoxicado muitas vezes. Então, por exemplo, quando você vai fazer a sua ficha de avaliação, você pode perguntar para ele qual é o nível de cansaço ou de descanso que ele acorda. Então, será que ele dorme bem? Não só as horas que ele dorme, mas também por quanto tempo ele dorme descansado. Quanto tempo ele dorme, por exemplo, se ele dorme 5, 6 horas, no dia seguinte ele acorda disposto? Ou ele fica se arrastando durante todo o dia?
O cansaço, eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês que o estresse, a falta de sono, são extremamente inflamatórios, porque a gente tem alguns hormônios que não conseguem trabalhar bem, e isso impacta diretamente no ganho de peso. Vou explicar como é que isso acontece, tá? Mas só para vocês entenderem, então, que na primeira dica, não é óbvio. A gente pensa que ouvir o cliente é óbvio, mas não é. Você tem que saber fazer as perguntas certas, para daí conseguir ouvir o seu cliente de forma correta também. Então vamos pensar nas alterações de cortisol. Você sabia que o cortisol é um hormônio do corpo humano, muito importante, e como todo hormônio, ele é fundamental para a regulação do nosso organismo, para que o corpo funcione com o metabolismo o máximo possível, trabalhando aí de forma a ser saudável, né? Então, eliminando tudo que não é bom, de forma, seja através do sistema linfático, seja através da queima de energia, quando o metabolismo está funcionando bem, do gasto, né, da energia. E, lógico, né, a atividade física vai ajudar na quebra de gordura, acelerando o metabolismo. Mas o que eu quero dizer é que quando a gente tem níveis de cortisol em excesso, independente do estilo de vida da pessoa, se ela faz atividade física ou não, o cortisol, mesmo que seja uma pessoa que faz atividade física certinho, se alimenta bem, ele vai deixar a pessoa em um estado sempre de alerta. E o que significa isso? Como ele é um hormônio que participa de situações estressantes, quando a pessoa está sempre estressada, esse hormônio ele vai ficar sempre alterado. Além de tudo isso, pessoal, quando o aumento do cortisol acontece de forma crônica por muito tempo, ele também pode ser responsável por doenças até mais sérias, não só a parte estética. Então, também, quando você perceber que essa pessoa ela tem um nível de estresse, ansiedade muito alterados e quer fazer um tratamento para redução de medidas, você não deve focar só na compulsão alimentar e falar, olha, você precisa resolver isso, senão a gente não vai ter resultado. É muito importante que você direcione esse paciente ou esse cliente para um médico. Você direcione, explique para ele que é importante ele passar com um endocrinologista, de repente, ou qualquer médico que ele confie, para fazer exames, analisar. E se de fato esse cortisol estiver alterado a nível já de exames, isso vai mudar totalmente a sua estratégia de tratamento. Você vai começar, de repente, trabalhando com protocolos mais de detoxificação, em que a pessoa ela consiga eliminar mais toxinas, porque certamente ela vai estar acumulando, ou então fazer até massagens relaxantes, porque essa pessoa ela precisa de momentos de descanso na mente e no corpo dela. Se ela está todo o tempo estressada, ansiosa, não é só a alimentação que a gente tem que cuidar, tá? E como é que você, dentro da sua clínica, fazendo a avaliação dessa pessoa, vai conseguir pelo menos ter uma noção de, olha, pode ser que esse cortisol esteja realmente alterado. Durante a sua avaliação, a sua anamnese, você vai fazer perguntas estratégicas e ela vai te respondendo. Olha só que interessante. Quando a pessoa está com o cortisol em níveis alterados, ela pode ter dificuldades no aprendizado e de concentração, aumento da frequência de urinar, mesmo que ela não tome a quantidade ideal de água de acordo com o peso dela, que ela tenha um aumento da sensação de sede, boca seca, a menstruação irregular, queda de cabelo, enfraquecimento de unha, queda de libido, tudo isso pode sim ser sinais de que o cortisol dessa pessoa está alterado, ou se não está aparecendo no exame clínico dela, pode ser que antes mesmo de você ter esse resultado em exame clínico, essa pessoa esteja prestes a ter alterações. Então, você vai ouvir e entender o quanto esse organismo está inflamado e intoxicado, entender que pode ter alguma relação com o cortisol, e por mais que não apareça no exame clínico, pode ser que ainda assim existam momentos em que o cortisol ele não fique tão regulado quanto deveria. E aí, como consequência, é muito comum que a pessoa tenha um acúmulo de gordura na região abdominal, principalmente aquela pochete e tudo mais, porque é muito característico o acúmulo de gordura na região abdominal devido a níveis alterados de cortisol. E claro que, além disso, você vai explicar para ela que alimentos ricos em açúcares, excesso de bebida alcoólica, um estilo de vida sedentário,
também vai impactar diretamente nos seus resultados. Então, é claro que a gente tem que fazer a nossa parte enquanto profissional de estética para explicar tudo que a pessoa precisa saber, porque por mais que para a gente seja muito claro, muito óbvio, para a pessoa pode não ser. Ou então a gente precisa reforçar. Então, explicar tudo isso, fazer ela assinar um termo de responsabilidade, também vai fazer com que ela tenha um comprometimento maior com você. E também os níveis alterados de cortisol nem sempre são para cima, podem também ser para baixo. Sendo para baixo, o que a pessoa vai relatar para você? Ela vai relatar cansaço, fraqueza, pressão baixa, compulsão por doces. Também pode ser, então, que nesse desbalanço constante de nível de cortisol, ao invés de se regular para cima, ter picos de cortisol, ela tenha uma diminuição dos níveis de cortisol. E aí ela vai ser uma pessoa mais apática, tá? Então também é interessante que você saiba disso. Então, basicamente, como eu expliquei, a primeira coisa é direcionar essa pessoa também para fazer um acompanhamento com o médico. Entender se ela tem feito exames recentes, se ela tiver analisado o cortisol e tiver tudo certo, pode ser que ela não tenha ainda os sinais claros ali no exame, no resultado do exame, mas que o organismo dela, nem só por isso, nem só porque esteja tudo bem no exame, ela não tem aí esses desbalanços, tá? Em alguns momentos. E se de fato for uma pessoa estressada, que fala para você que o trabalho dela é estressante, que a vida pessoal dela também é estressante, aí você realmente vai conseguir identificar, fazer os devidos direcionamentos e explicar para ela que isso pode impactar em pouco tempo diretamente na saúde dela, levando a níveis de depressão, de repente, ou problemas de aumento de colesterol e tudo mais, porque é o que eu expliquei. Um hormônio desregulado desregula muita coisa a longo prazo. Então, se não começou ainda, ótimo, mas se começou, é melhor que ela já tenha esse direcionamento de você, que de repente é a única pessoa da área da saúde com quem ela tem passado ultimamente. Então, como estratégia para ajudar essa cliente dentro da dica número 1, quando você ouvir a cliente e compreender as necessidades dela, pegando aí o exemplo do estresse, você, além de oferecer momentos mais relaxantes dentro do seu espaço, às vezes um spa dos pés, uma massagem relaxante, uma massagem no couro cabeludo durante um procedimento que de repente é facial, mas você já sabe que ela tem também interesse em fazer tratamento corporal e de repente você já vai mostrar também, agregar valor ao seu trabalho. Sempre observe, ouça e compreenda que os níveis de celulite inflamada, a quantidade de gordura acumulada no abdômen, podem ter relação não só com o estilo de vida de sedentarismo e alimentação. Outras coisas podem estar associadas, tá? E agora, falando em hábitos de vida, vamos para o item número 2, que é sono do cliente. Eu já comecei a falar sobre isso e agora eu vou falar um pouco mais aprofundado sobre esse tema. Pessoal, muitas vezes a pessoa dorme 6, 7, 8 horas por noite. Porém, não significa que essa pessoa acorde descansada no dia seguinte. Se ela não descansa, se ela não dorme bem, a gente também vai ter essas alterações de cortisol, por exemplo, que falamos na dica 1, mas tem um ponto importante. Temos hormônios, outros hormônios, que fazem parte até da sensação de saciedade ou fome durante o dia, que são regulados durante o sono. Além disso, é à noite que o nosso corpo faz detox. Por exemplo, quando a gente acorda, muitas vezes a primeira coisa que a gente quer fazer é xixi, é ir no banheiro. Porque durante todo o nosso ciclo de sono, o corpo fica ali, aproveitando que a gente está descansando para fazer a limpeza, a faxina que ele precisa no corpo todo. E aí a gente tem detox naturalmente de rim, de fígado, do próprio sangue, do cérebro também, não é à toa que a nossa mente acorda muito melhor, né? Depois de um dia cansativo a gente dorme bem e a gente acorda com outra cabeça. Porque todo esse detox vai de fato acontecer à noite. Então sempre obtenha essa informação de como a pessoa dorme, se ela acorda descansada ou não. E se ela falar para você que ela não dorme bem, o que você vai fazer é explicar para ela estratégias para dormir melhor. Então, colocar chás para dormir bem, um chá de camomila, um chá de maracujá antes de deitar, meditação, aromaterapia, né? Aqueles óleos essenciais ajudam demais a gente, pode pingar algumas gotinhas no travesseiro ou no pijama e geralmente são fortes, então só algumas gotinhas já são suficientes.
Uma técnica também que eu acho que vale muito a pena, que é bem gostosa para relaxar, é pingar as gotinhas do óleo essencial no box do banheiro, quando a pessoa vai tomar aquele banho mais quentinho, e o vapor da própria água ajuda na volatilidade do óleo essencial e a pessoa respira aquele óleo essencial e já vai descansando. Com isso, geralmente, a pessoa já consegue dormir melhor. Além disso, estimular a leitura, explicar da importância de diminuir o uso do celular antes de deitar, 1 hora antes de dormir, segundo especialistas. Então, gente, tem algumas estratégias que, por mais que pareçam bobas, se você explica para o cliente, coloca lá, tem um vídeo que eu explico eu falo sobre estratégias para você ganhar mais, agregar mais valor ao seu tratamento. E eu falo disso, de você mandar depois do atendimento um PDF com algumas instruções para a pessoa. Então, além de você explicar, reforça nesse PDF, envia para a pessoa, pergunta sobre temas que ela gosta de ler. Você pode, de repente, até mandar uma lista de dicas de livros para ela ler, se for alguma coisa que você já conheça. Mas explique para a pessoa a importância de ir diminuindo a intensidade dela antes de deitar, com chá, meditação, aromaterapia, leitura, porque isso já pode muitas vezes ajudar bastante aí nesse ciclo do sono. E tem uma dica especial que foi uma cliente mesma que me deu. Existe um aplicativo, vou colocar o nome desse aplicativo aqui para vocês, que ajuda muito a mostrar para as pessoas como é que tá o sono. Então, nesse aplicativo, a pessoa coloca, não precisa estar com relógio nem nada, só de colocar, ativar o aplicativo mostrando o horário que você vai dormir e colocando que você tá indo deitar exatamente naquele horário, ele consegue mostrar para você toda a sua noite de sono, se você teve aquele sono REM. É incrível, mas a gente sabe que a tecnologia ela acompanha a gente, sabe mais da gente do que a gente mesmo. Então ele consegue mostrar isso e, segundo o relato dessa minha cliente, já melhorou o sono dela só de utilizar esse aplicativo que vai mostrando em mais detalhes como é que tá o sono dela. E ela sentiu um bem-estar muito melhor depois que começou a usar também. Então, mais uma dica. Aplicativos que ajudam, né, nessa questão de dormir bem e tudo mais, esse que eu vou colocar aqui pra vocês, é uma dica super legal que pode ajudar bastante também. E aí, por que que o sono é importante para uma pessoa que quer reduzir medidas? Vocês já ouviram falar de leptina e grelina? São 2 hormônios muito importantes para a sensação de fome e saciedade. E eles são regulados enquanto a gente dorme. Os 2 hormônios, eles atuam no metabolismo de glicose e gordura do nosso corpo. E quando eles estão regulados, eles fazem com que a gente se sinta mais saciado durante todo o dia, diminuindo a fome e contribuindo para o emagrecimento. Então, olha só que interessante a importância do sono para aquela pessoa que está querendo reduzir medidas e às vezes a gente não consegue entregar o resultado que a gente sabe que poderia, porque a gente usa equipamentos maravilhosos, ativos maravilhosos, mas falta essa chavinha ser mudada na rotina da pessoa. E só para fechar esse tema, quando a gente dorme mal, o cansaço que a gente sente durante o dia inibe a queima de gordura. Vocês acreditam? O nosso corpo ele fica num estado mais diminuído de gasto de energia. Então a gente tem uma diminuição também da queima da gordura que está ali acumulada. E isso vai fazer com que a pessoa estoque gordura por mais tempo e tenha um processo de ganho de peso gradativo e crônico. Agora, pensando no tópico número 3, nós temos a água. A gente sabe, todo mundo fala da importância da água, mas você sabe explicar para o seu cliente por que a água é importante no processo de emagrecimento, de redução de medidas e de tratamento de celulite? Também pensando na eliminação de toxinas, quando a gente consome mais água, a gente favorece o nosso sistema linfático. Então, o que acontece? A gente coloca mais água dentro do nosso corpo, estimula a melhora da circulação sanguínea e, consequentemente, a melhora da circulação linfática, que a gente sabe que, através da circulação linfática, do sistema linfático, muita sujeira é eliminada pelo nosso organismo. Não é à toa que quando a gente aumenta a quantidade de água, consequentemente, a gente aumenta o número de vezes que vai fazer xixi e o corpo ele vai ficando mais leve cada vez mais. Com o passar do tempo, a gente vai sentindo que o corpo está mais leve, menos inchado, justamente porque beber água favorece muito
a diminuição do edema corporal. E quando a gente está com inchaço, esse edema corporal, isso significa que tem muita toxina acumulada. Então, o aumento do consumo de água diminui muito a quantidade de toxinas do corpo. Então, explique dessa forma para sua cliente sobre a importância dela tomar água para eliminar toxinas, diminuir a sensação de peso nas pernas, de inchaço. E eu tenho certeza que ela vai entender um pouco mais e, consequentemente, aplicar mais esse aumento de consumo de água na rotina dela. Eu vejo algumas diferenças aí entre especialistas, principalmente nutricionistas, falando sobre o consumo de água. Mas a maioria dos especialistas, por mais que alguns falem um pouquinho mais, um pouquinho menos, eles recomendam uma média de 35 ml de água para cada quilo da pessoa. Então, uma pessoa de 65 quilos, em média, vai precisar tomar aí uma média de 2 litros e 300 ml de água todos os dias e em horários espaçados. Não adianta tomar tudo de uma vez. É legal a pessoa ir tomando durante o dia essa quantidade de água. Agora vamos falar sobre a dica número 4, que é algo para você colocar como estratégia dentro da sua clínica, dentro do seu estúdio, sendo aí então algo para você aplicar, mas que vai fazer muita diferença. Gente, o protocolo número 4 é sobre focar em protocolos de detox corporal. Depois que você faz uma boa avaliação, compreende níveis de inflamação dessa cliente, entende que ela não consome muita água, que ela dorme mal, que ela tem um estilo de vida estressante e ainda que ela tem uma alimentação muito ruim, você vai consequentemente enxergar nessa cliente um metabolismo estagnado. Provavelmente é uma pessoa que tem um metabolismo muito lento. E o que é que você pode fazer estrategicamente nos seus atendimentos para melhorar isso? O detox corporal. Você não precisa fazer só o detox corporal de uma marca específica, né? A gente sabe que existem várias marcas que têm detox corporal, e aí você foca, olha, preciso ter todos os produtos dessa marca para fazer o detox corporal dela. Lógico que a gente tem opções muito boas, mas se você só fizer a drenagem linfática, você já ajuda muito a acelerar o metabolismo dessa cliente, tá? Então, por quê? Porque a gente vai, durante a drenagem linfática, estimular a eliminação de toxinas, consequentemente, o organismo vai começar a responder melhor, vai ter mais circulação de sangue rico em oxigênio e nutrientes, e o metabolismo vai começar a voltar a funcionar. Só que é uma das estratégias, a drenagem linfática. Você pode fazer o detox com manta térmica associada também, você pode fazer o detox associando nutracêuticos que ela consome na clínica, que vai ajudar a acelerar o metabolismo dela, e também você pode recomendar chás detox para ajudar também a acelerar esse metabolismo em casa durante toda a semana. Se ela vem só uma vez na sua clínica para receber o tratamento por semana, ainda que sejam duas, quando você coloca estrategicamente que ela faça o consumo de ativos que favorecem a aceleração do metabolismo todos os dias, o seu resultado com certeza também vai ser ótimo. E aí, por que é importante vocês entenderem sobre um organismo mais lento ou mais estagnado? Porque quando você colocar uma enzima naquela gordura localizada, fizer uma hidrolipoclasia, fizer a aplicação de ultrassom e tudo mais, nada disso vai ter um resultado tão significativo em organismo estagnado e inflamado. A criolipólise é uma técnica excelente, mas por que tem muita gente que não vê resultado? Porque antes de tudo, antes da pessoa chegar no horário dela para fazer a criolipólise, você tem que ter feito uma avaliação e preparado esse organismo muito antes, tá? E com essas estratégias que eu estou falando aqui nesse vídeo, com certeza seus resultados vão mudar. E, por último, mas não menos importante, nós vamos para a estratégia número 5, para acelerar o metabolismo da cliente. Gente, o que a gente precisa? Que essa pessoa faça atividade física. Ah, isso é óbvio também, né? Só falei coisas óbvias. Não, eu vou explicar por que você tem que falar para ela sobre atividade física, como é que você vai explicar para ela realizar a atividade física e direcionar a sua cliente para ter resultados melhores. Então, vamos lá. Se você tem uma cliente sedentária que não gosta de atividade física, o que você pode fazer? Dentro da sua clínica, você pode ter uma plataforma vibratória para fazer com que ela, então, execute uma
atividade no organismo todo, trabalhando o metabolismo todo, ou você pode trabalhar corrente russa, corrente alce, que são correntes que atuam diretamente na musculatura. Então, é um equipamento específico, né, da estética, que você coloca na região, por exemplo, abdominal, nas coxas, nos braços, e a pessoa fazendo até os movimentos junto com o momento da contração, ela vai ter um trabalho da musculatura. E no que isso tem a ver, no que isso interfere? A atividade física, né? Ou então, por si só, esses equipamentos que você pode ter dentro da sua clínica, no que isso vai interferir no resultado? Quando a pessoa faz atividade física, seja dentro de um movimento mais aeróbico, onde ela vai ter maior gasto de energia, isso já vai ajudar muito a acelerar o metabolismo e favorecer a redução de gordura no organismo. Mas, seja também através do estímulo da musculatura, então se ela faz uma musculação, ou se de repente você começar a aplicar nela as correntes, quando a gente tem aumento da musculatura, consequentemente a gente tem redução de gordura. Então a musculatura, conforme ela vai aumentando, a gordura vai diminuindo. Então é mais uma estratégia que você pode adotar. Bom, pessoal, não se esqueçam então de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, comentar, falar para mim se vocês gostaram, compartilhar e ativar as notificações para receber sempre vídeos novos. Muito obrigada e até o próximo vídeo.